Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro que está nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, mas no 7º dia o Senhor descansou, abençoou e o santificou o dia de sábado. Querido ouvinte deste canal, estamos aqui passando para trazer essa boa notícia para você, para trazer esse presente que Deus criou para mim e você desde o princípio da criação. Olha, uma vez que fomos criados para Jesus Cristo, Deus, Ele realmente deixou esse relato na sua palavra a fim de que nós pudéssemos observar esse dia. O primeiro relato encontrado na Bíblia a respeito de que o sábado é o 7º dia da semana e é o dia de descanso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e tudo o que neles há, e descansou o dia no dia 7º, abençoou e o santificou. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, nos fala que o dia 7º é o santo sábado. Nele devemos descansar, abençoar e santificar. É um dia separado dos demais dias da semana. O sábado é um símbolo da criação. O sábado é um símbolo da graça de Deus. O sábado é um símbolo da redenção. O sábado é um sinal entre Deus e nós. Conforme Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20, também lhes deis os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que o santifica. Um outro motivo pelo qual devemos guardar o santo sábado, o 7º dia da semana, porque este mandamento foi escrito pelo próprio dedo de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, lá está escrito: e depois de falar com Moisés lá no monte, deu as 2 tábuas de pedras escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, o sábado, ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus, porque as 2 tábuas de pedra que Deus estava entregando a Moisés foram os 10 mandamentos. E o sábado é o 4º mandamento dos 10 mandamentos. Um outro motivo pelo qual nos leva a descansar nesse dia, amigo, é porque o sábado é o único mandamento que faz a menção que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Um outro motivo que nos leva a guardar esse dia é porque o 4º mandamento nos fala que o sábado faz nós lembrarmos da criação. Nenhum outro mandamento dos 10 traz estas características. Somente o sábado menciona Deus como Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. O único mandamento dos 10 que menciona essas coisas é o sábado. Por sinal, entre os 10 mandamentos, o sábado é o que tem mais palavras e mais versículos. Ele começa no versículo 8, passa o versículo 9, o 10 e o 11, dias do capítulo 20. Um outro relato nos mostra que o sábado está também entre os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, que nos indica que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O sábado está entre os mandamentos de Deus que
nos mostra que Deus deve ser adorado acima de todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos da Santa Lei de Deus é um dever nosso para com o próximo. Um outro motivo, amigo, que nos leva a crer que nós devemos descansar neste dia é porque o sábado é um sinal entre Deus e nós. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e o versículo 20. Também lhes deis os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Outro relato a respeito desse santo dia está no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que guarda a mão de cometer o mal no dia de sábado. Outro motivo pelo qual nos leva a crer que nós devemos guardar esse dia, o relato está no livro de Isaías, capítulo 56. Lá no versículo 6, a Bíblia fala que aos estrangeiros e aos eunucos que amarem ao Senhor, e sendo servos seus, todos os que guardarem o sábado. O outro relato que nos leva a crer que o sábado é um dia de descanso e é um dia separado por Deus, é Isaías capítulo 58 e o versículo 12, onde a Bíblia nos fala que no santo sábado nós não devemos, lá diz assim, e se no sábado nós chamarmos de dia deleitoso, digno de honra, e o honrares, não profanando e não seguindo os nossos próprios interesses, não cuidando das nossas empresas, nem falando as nossas palavras vãs, então nós vamos deleitar no Senhor e nós vamos herdar a herança do nosso pai Jacó. A Bíblia diz que Deus vai nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó, porque foi a boca de Deus que disse. Não foi nem a boca do profeta, foi a boca de Deus que o disse. Ok? Muito bem, amigo. Esses relatos você encontra lá no Velho Testamento. Mas existem outros relatos no Velho Testamento pelo qual faz menção do dia de sábado. Mas a fim de que o vídeo não fique muito comprido, vamos passar para alguns relatos do Novo Testamento. No livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 27, Jesus disse, e acrescentou Jesus, e o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, versículo 28. Então, por que nós devemos guardar o sábado? Porque foi um presente que Deus deu para nós. Devemos guardar o sábado porque Deus criou por causa de nós. Devemos guardar o sábado porque o homem precisa de um dia para descanso. É isso que o texto quer falar. Não era o sábado que precisava do homem, mas o homem precisava do sábado para descansar. E o sábado é o 7º dia da semana. E o 7º dia da semana não é o dia que você quer guardar, é o dia que Deus ordenou para guardar. Não é um entre os 7. Ou seja, não é você que vai fazer um 7º dia da semana. Deus disse que o 7º dia da semana é o sábado. Outro relato que nos mostra que devemos então guardar o sábado para seguir o exemplo de Jesus está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. A sinagoga era a casa de oração do povo de Deus, que Jesus então costumava ir aos sábados. O costume de Jesus era ir aos sábados à sinagoga para ler a palavra de Deus. Então, se ele ia à sinagoga ao sábado, ele guardava o sábado. Então, se ele ia à sinagoga aos sábados, ele não ia para a oficina, para a carpintaria, para poder fazer móveis, para poder cuidar dos negócios, financeiros. Então, ele ia para a casa de Deus para poder cuidar dos negócios do pai dele. Então, está aí um verdadeiro exemplo. Ok? O outro relato
está no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56, que diz assim: E era o dia da preparação, e ia amanhecer o sábado, e as mulheres que vieram com ele da Galiléia compraram aromas, especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram segundo o mandamento. Então elas compraram, né, as especiarias, os perfumes, na sexta-feira à tarde, e quando foi no sábado elas descansaram, e só no primeiro dia da semana, o relato está escrito lá no livro de Mateus capítulo 28, versículo 1 e 2, que só no primeiro dia da semana, ao amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as demais foram ao sepulcro para visitar o corpo de Jesus. Só que quando chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. Você pode ler, você vai encontrar essas palavras lá. Muito bem, amigo. Se você quiser se aprofundar mais a respeito desse assunto, você pode consultar o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12 ao capítulo 18, você vai encontrar ali alguns relatos mostrando que as mulheres, os apóstolos, os cristãos, eles continuaram guardando este dia pós a ressurreição e pós a ascensão do Senhor, né? Você vai encontrar relato lá que eles se reuniam no sábado para oração. Você vai encontrar relatos lá em que Paulo se reunia nas sinagogas para poder dissuadir tanto judeus como gregos a respeito de Jesus Cristo. Você vai encontrar relatos lá em que os cristãos estavam aos sábados pregando a palavra de Deus e descansando neste dia, décadas depois da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, o sábado, como o sábado foi feito para nós, por esse motivo, Jesus Cristo operava milagres no sábado, porque no sábado foi feito para fazer o bem e não o mal. Por esse motivo, você, ao ler o livro de Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 2, você vai encontrar Jesus fazendo bem aos sábados. Jesus, ele diz assim: ao sábado é lícito salvar ou deixar morrer? Então, ele fez essa pergunta. Os judeus, então, eles não responderam nada, porque se ele dissesse assim, bom, é lícito salvar, eles estavam atirando contra o seu próprio pé, porque no sábado eles costumavam deixar a pessoa em cima de uma cama e não prestava socorro. E entrar em contradição com o que Jesus estava ensinando. Jesus veio para ensinar realmente como se deve guardar o sábado, não como os judeus guardavam, porque eles eram legalistas. Eles acudiam boi, eles tiravam a ovelha do buraco, mas se visse um enfermo em cima de uma cama, eles não acudiam, porque era sábado. E aí Jesus assim, quem dentre vós é o homem que, se porventura tiver um boi e uma ovelha, e no dia de sábado cair num buraco, não vai para acudir? Quem vale mais, ou um boi ou um homem? Então Jesus veio mostrar verdadeiramente como se deve guardar o sábado. E é por isso que Jesus diz assim: é lícito ao sábado se fazer o bem. Ok? Então, devemos então seguir o verdadeiro exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ler no livro de João capítulo 14, versículo 15, Jesus assim, olha: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Então, o sábado faz parte do decálogo. O sábado faz parte dos 10 mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Se eu amo a Deus, eu não vou me prostrar diante das imagens de esculturas. Se eu amo a Deus, eu vou lembrar do dia de sábado para descansar, porque foi a ordem de Deus, não foi a ordem do homem, ok?
Então, se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses diante do Senhor, tá certo? Então, o sábado faz parte dos 4 primeiros mandamentos, que é um dever meu para com Deus, certo? E o sábado faz parte dos 10 mandamentos, e se eu amo o próximo, eu vou respeitar meu pai e minha mãe, não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, não vou dizer falso testemunho, não vou cobiçar o que é do meu próximo. Então eu estou amando o próximo, obedecendo esses 4 primeiros mandamentos. Então, se eu amo a Deus, esses 6 últimos mandamentos são o próximo. Se eu amo a Deus, então eu vou obedecer os 4 primeiros mandamentos, porque indica um dever meu, uma obrigação minha para com o meu Deus, certo? É não ter outros deuses diante do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, não fazer imagem de escultura, nem se dobrar diante delas, e não tomar o nome do teu Deus em vão, e lembrar do sábado para o santificar, porque Deus descansou, os profetas descansou, Jesus descansou nesse dia, os apóstolos descansaram, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria Salomé, Joana, Isabel e aquelas pessoas que viveram naquele contexto, né, ali nos primórdios da fé, todos eles guardavam esse dia, entendeu? E você encontra vários textos na Bíblia mencionando a respeito desses assuntos, desses verdadeiros exemplos que nós encontramos a respeito desses verdadeiros guardadores do sábado, ok? Então, quando a gente lê, por exemplo, lá no livro de Hebreus capítulo 4, Paulo fala bem assim que ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, está falando a respeito do 7º dia da semana, certo? No livro de Tiago, capítulo 2, versículo de 8 a 10, a Bíblia fala assim: todavia, observares a lei rege, a lei da liberdade, amaremos o próximo como a nós mesmos, mas se todavia nós fazermos acepção de pessoas, cometeremos pecado. Mas todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, terá sido culpado de todos. E a Bíblia fala assim: falar e assim proceder, porque serão julgados pela lei da liberdade. Então a lei da liberdade é os 10 mandamentos, é um código pelo qual Deus vai julgar este mundo perverso e adúltero. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, o povo de Deus é reconhecido pela obediência aos mandamentos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entendeu? Então a gente percebe que a Bíblia começa falando dos mandamentos e a Bíblia termina falando dos mandamentos. Infelizmente vivemos dentro de um mundo de confusão religiosa, onde as pessoas pregam contra os mandamentos de Deus, prega contra aquilo que o próprio Deus escreveu, certo? Então não foi o homem que escreveu, foi Deus que escreveu. Existem pessoas por aí que estão dizendo que o sábado foi abolido e que não precisa mais de guardar, e esquece do que Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim abrogar a lei. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. E esquece o que Jesus falou também, que ele diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, jamais se omitirá da lei um só tio, um só J ou I, até que tudo se cumpre. Entendeu? Então, tudo não foi cumprido ainda. Então, como é que vamos arguir da lei uma letra, uma vírgula, um mandamento? Pelo amor de Deus, não podemos fazer isso. Nós temos que ficar com o que a Bíblia fala e não com o que o homem fala. Porque existem muitas pessoas por aí que estão pregando a respeito desse assunto e eles pregam aquilo que eles querem pregar. Eles pregam para satisfazer os desejos egoístas do seu coração. Está entendendo? Certo? É como se fosse o sábado um tiro contra o pé dessas próprias pessoas. Entendeu? Então, nós temos que seguir realmente o verdadeiro exemplo dos patriarcas, dos profetas, de Jesus, dos
dos seus seguidores, certo? Com todo respeito aos meus irmãos, amigos que pregam contra, né, o sábado, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela ensina de uma maneira, mas o homem ensina de uma outra maneira. Se for para me pregar a palavra de Deus contrária ao que a Bíblia ensina, eu deixo de pregar. Porque a Bíblia diz assim, assim falai e assim procedei. Então eu tenho que pregar de acordo com o que a palavra ensina. Não devo acrescentar e nem devo diminuir. Conforme Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18 nos fala assim. Conforme Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescenteis a estas palavras. Entendeu? Então, nem diminuireis. Certo? E a Bíblia nos fala através de Salmo que as palavras que saíram da boca de Deus, entendeu? Elas permanecem para sempre, certo? Então, eu quero deixar para você, nesta noite, esta mensagem a respeito do sábado, certo? Outra coisa, nós guardamos o sábado não para sermos salvos, nós guardamos o sábado porque Cristo já nos salvou, entendeu? Ele nos salvou, certo? Então, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, é que nós guardamos o sábado, entendeu? Então, nós guardamos os sábados porque Ele nos salvou. Então, agora nós amando a Ele, nós guardamos o sábado. Amando a Ele, a gente agora já não... aquele que adulterava não adultera mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que andava mentindo não mente mais, entendeu? Então, bem assim é em relação ao sábado também, certo? Então, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que disse não matarás, foi o mesmo Deus que disse não adulterarás. E Tiago fala assim: se tu, porém, não matas, mas adulteras, se torna transgressor da lei da mesma forma. Então, se eu não mato, mas eu faço imagem de escultura e eu me prostro diante delas, eu estou sendo um transgressor da lei. Então, se eu honro meu pai e minha mãe, né, que é o primeiro mandamento com promessa, no versículo 12 do capítulo 20 do livro de Êxodo, mas, por outro lado, eu ando tomando o nome de Deus em vão, eu estou sendo transgressor da mesma forma. Então, isso é para com qualquer mandamento. Se eu guardo 9 mandamentos, mas eu não guardo o 10º mandamento, eu estou sendo transgressor da lei. E quem transgride a lei comete pecado. Assim está escrito no livro de 1 João capítulo 3, versículo 4. A Bíblia fala bem assim, lá no livro de João, fala bem assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar, como fala bem assim, aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é transgressão da lei, entendeu? E 1 João capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala bem assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então nós temos que tomar cuidado, nós que temos a palavra de Deus em mãos, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ensinando para o nosso povo, certo? Existem pessoas por aí que não têm a coragem de abrir os 10 mandamentos na sua igreja para ler para o povo, certo? Não tem coragem. Eu conheço e tenho visto pastores, certo? Pastores que hoje são adventistas, pastores que eram líderes de outras denominações, e depois que eles se converteram, eles disseram bem assim, olha, eu confesso, eu tinha 20, 30 anos, 40 anos de ministério e nunca tive a coragem de abrir a Bíblia nos 10 mandamentos para ler para a minha igreja. Mas hoje Deus me libertou, entendeu? Eu hoje sou liberto, certo? Eu hoje não tenho medo de mostrar a verdade para o povo, certo? Então é assim, amigo, Deus precisa de homens e mulheres que preguem a verdade mesmo que ela não venha a ser popular, porque esta mensagem não é popular, essa mensagem não é aceita pela multidão de pessoas que vivem na face da terra, entendeu? Inclusive,
por religiosos, com respeito a eles também, certo? Então, essa mensagem, mesmo não sendo popular, nós temos que pregar ela, entendeu? Com unhas e dentes. Nós temos que pregar o Evangelho como está escrito, sem omitir e sem acrescentar. É isso que Deus quer de mim e de você. Então, fica aqui o meu abraço, e o desejo de Deus é que eu e você possa realmente estar de acordo com os seus mandamentos. E ele diz: os meus mandamentos não são pesados. Tem pessoas que deixam de guardar o sábado porque acham que o sábado é um fardo. Tem pessoas que deixam de guardar o sábado porque por causa dos seus interesses pessoais, por causa dos seus negócios. Mas esse dia foi estabelecido para nós cuidarmos dos negócios de Deus, meu querido amigo, meu querido irmão. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, pode ligar para mim, passe um zap, meu zap é 75983127746, meu nome é Nelson. Assista os meus vídeos lá no YouTube e compartilhe, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Deixe também os seus comentários, certo? Deixe os seus comentários, entendeu? Nós estamos aqui porque nós amamos você. Nós estamos aqui porque nós mostramos uma verdade transparente, nua e crua, certo? Só para você ter uma ideia, o que hoje está acontecendo no mundo religioso com respeito a este assunto que eu estou te falando aqui, certo? No livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, a Bíblia fala que Deus está falando por intermédio do profeta, que ele fala bem assim, através do profeta, ele diz assim, eu vou fazer questão de abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o versículo 26, para que eu não corra o risco de errar nenhuma palavra deste texto aqui, que você possa realmente, entendeu? Marcar na sua Bíblia e você possa realmente fazer uma reflexão, certo? E você possa também convidar sua família, seus amigos, e você possa realmente começar a pensar diferente. Devemos pensar como pensavam os profetas. Assim diz a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, nem dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha, é duro, mas é uma pura realidade. Deus está dizendo que está sendo profanado no meio de um povo que, entendeu? São líderes religiosos, certo? Então isso é um absurdo, certo? Isso é um absurdo, meu querido amigo, meu querido irmão, certo? Deus está falando isso para nós nesta noite. Deus está falando para nós que ele está sendo profanado no meio do seu povo, porque eles escondem os olhos para não ver, entendeu? Para não ver esse santo mandamento. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo, querido amigo, querido irmão, certo? Então nós não devemos deixar que isso aconteça comigo e nem com você, nem com sua família. Medite nesse texto e veja que é uma pura realidade. Que Deus nos abençoe para tanto, certo? Sou adventista do sétimo dia e tenho um imenso prazer de poder compartilhar com você estas e outras mensagens. Convido você para uma oração. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe uma mensagem baseada na palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui é com base bíblica. Tudo que nós falamos aqui é para honra e glória do teu santo nome. Estamos aqui transmitindo uma mensagem para as famílias e que todas elas possam realmente descansar no Senhor. Lembrar de que o Senhor descansou nesse dia. Eu te peço que o teu Santo Espírito possa atuar na vida de homens e mulheres que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa produzir neles
um senso de responsabilidade e o desejo de poder realmente colocar em prática o que a Bíblia ensina. Eu te peço, no nome de Jesus, que o teu poder, a tua graça transforme a vida de homens e mulheres e que Jesus seja grandemente exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.